Fala, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que foi aí o finaliza, finalização do mês, né? O mês termina hoje. Não sei se vocês operam o dia todo, se operam até meio-dia. Eu geralmente opero só até meio-dia, tá? E aí me permite fazer no máximo 3 operações. Se der stop, eu já saio, né? E galera, esses 3 últimos dias pra mim, sendo bem sincero com vocês, não foi legal, tá? Nesses 3 últimos dias aí, acabei tomando um stopzinho e não foi muito legal, né? Mas enfim, vamos lá, ó, vou mostrar pra vocês o dia de hoje. A gente tentou aqui uma comprinha nessa região, pensando nesse triângulo aqui, uma falha de rompimento. Esperava que ele viesse fechar o gap, não veio, estopou a gente aqui na mínima do dia. Novamente tentei uma compra nessa região e aí acabei sendo estopado aqui, tá? É, e por último, essa nossa compra aqui, ela veio aqui e aí a gente fiz parcial aqui na região da... Não, a compra foi aqui, tá, pessoal? Aqui é a compra. Esse aqui foi uma outra compra que a gente fez. Hoje eu fiz 4 operações, tá? Acabou ultrapassando ali a nossa operacional, mas uma operação apenas por conta da volatilidade que deu aqui. Então aqui deu para arriscar mais uma compra. Então essa venda aqui que a gente fez aqui, sair aqui depois que deixou vendemos aqui, quando chegou aqui que deixou essa barra aqui, né? A gente saiu, beleza? A barra 24 foi a abertura do mercado, uma boa volatilidade, a gente comprou. Parcial na VWAP, esperava fazer uma parcial aqui nesse topo aqui, o mercado não chegou até lá, começou a devolver nessa barra aqui, eu saí nessa região aqui, tá? Então aqui a gente tirou até um pouquinho, esse aqui deu positivo, e as outras deu 2 positivo, 2 negativo hoje, beleza? Então acabei saindo. Agora ele está querendo dar sequência aqui nessa alta, né? Talvez à tarde ele venha fechar esse gap aqui, mas aí também já não vou estar mais no mercado nesse horário, tá? É uma possibilidade, né? Só que para isso ele precisa começar a renovar topos aqui, tá? Aqui a gente imaginou que ele fosse ter uma continuidade um pouco maior, fosse pagar algum projeção, né? Alvo projetado aqui, mas não foi. Enfim, nosso terceiro dia no stop, né? Terceiro dia no loss. Mas o nosso gerenciamento de risco funcionou no mês, o que é muito bom. Acabamos fechando o mês aí positivo, levando em consideração o nosso capital na corretora. Nós conseguimos bater aí mais de 25% de retorno no final do mês. Então, assim, um investimento que você desculpa, você consegue ter um retorno de capital aí de 25% ao mês, é muito bom, tá? É bem legal. 25% ao mês, se você calcular aí ao ano, vai dar uma grana bem legal mesmo. O nosso resultado de hoje aqui, 148 negativo hoje, tá? E aí, como hoje é fechamento do mês, vamos para o nosso relatório mensal, né? Vou mostrar para vocês aí como é que ficou o nosso relatório mensal. Basicamente foi isso aqui, galera. Deixa eu só pegar aqui ele aqui para eu poder mostrar para vocês. E tá. Aqui tá no ano, né? Hoje aqui, primeiro para vocês verem, né? Hoje. Cadê? Hoje aqui, menos cento. Meu Deus. Meu negócio aqui pra mim. Vamos dar de novo, galera. Hoje é 148 negativo, né? Como eu mostrei pra vocês. Aqui as operações de hoje, gráficos, operações. Galera, 5 operações, tá? 5 operações a gente fez hoje. Pessoal, só ajeitar aqui que o notebook tá descarregando. Cadê o cabo, mãe? Aguenta um pouquinho aí, pessoal. Aguenta um pouquinho aí. Já. Foi mal. Hoje eu fiz 5 operações. Operação aqui,
Eu não sei porque, mas tem esse problema, cara, de entrar na operação. Eu não sei como é que vocês estão sempre usando Shift e Alt, né? E aí, eu vou ter que sair mesmo na hora da operação. Enfim, cabeça maluca, enfim. Semanal mensal, né? Eu consigo positivo. A gente veio até chegou a bater 704 e finalizamos com 371, R$ 400 positivo, né? Assim, eu considero que foi um resultado muito bom, tá? Não foi um resultado ruim. Como eu falei pra vocês, bateu aí praticamente 25% do nosso capital. Quantidade de operações vencedoras, 35% das operações vencedoras. A gente fez 37 operações menos de que assim, sendo sincero com vocês, tinha dia que eu chegava a fazer 7, 8 operações em um dia só. Então, assim, não, não é algo saudável, né? Não é algo saudável. Às vezes, você acaba lucrando, porém, no final do mês as taxas acabam sendo elevadas. Você faz ali 7, 8 operações no dia. Você já estava até com um valor bom no dia, né? E aí você acaba perdendo aquilo que você já tinha ganhado. Então, assim, essa quantidade de operações aqui eu jogo bem legal, jogo algo bem positivo para o nosso mês. 37 operações no mês, 51%. Assim, o meu operacional, como eu sempre falo para vocês, ele tem uma média de acerto de 60%. A gente ficou abaixo da nossa média. Quer dizer que a gente pode melhorar um pouco mais nas entradas que são feitas. Por exemplo, uma coisa que influenciou aqui, esses errozinhos de shift out ali que eu falei para vocês, que era para eu entrar na compra, acabo entrando na venda. Ele conta como uma operação perdedora, tá? Se fechar negativo, ele conta como uma operação perdedora. Então, assim, são coisas que a gente pode melhorar em relação a isso, tá? Tanto na relação das entradas, como com relação a essa questão desse errozinho aí que eu sempre acabo fazendo. E o que mais que a gente pode ver aqui? É o nosso resumo aqui, legal. Vocês podem ver aqui, ó. O saldo líquido total no mês 371. O nosso lucro bruto foi 1.497, 1.126. A gente pode melhorar um pouquinho essa questão de perdas, né? Mas enfim. Número total de operações 37. Nós tivemos 19 operações vencedoras, 18 perdedoras. E aí, como eu falei para vocês, aquele lance daquele errozinho, se aconteceu aí 3 vezes, aqui ó, poderia estar 19 a 15, entendeu? 19 a 14, ou seja, já iria ali para os nossos 50%, tá? Do operacional. Esse mês também teve alguns dias que eu tive muito problema em relação a operar, porque tive alguns problemas na loja, tive que sair, enfim. Nosso fator aqui é lucro-prejuízo, R$ 10. Média de operações vencedoras, 78. A gente está com uma média de lucro de R$ 78 por contrato, né? Então, assim, nas operações de vencedores. Então, assim, 70, se você contar 78 por contrato, não, por operação, né? Se levar em consideração a quantidade de contratos, acredito que isso aqui poderia melhorar um pouco mais também. E aí, assim, a gente está estudando, está evoluindo, ou seja, nós já conseguimos fechar 3 meses positivo. Isso é bem legal também, isso é bem legal para o nosso projeto aí, tá? E aqui outro detalhe, nossa média de operações vencedoras está 78, nossa média de operações perdedoras está 62. Ou seja, a gente está lucrando, mesmo que a gente feche aqui em 50%, 51%,
a gente está lucrando mais do que a gente perde. Ou seja, uma operação, se eu fizer 200 e aí a operação que eu perdi eu faço 100, por exemplo. Então assim, isso aqui é bem interessante. Aqui outro detalhe interessante também que eu acho bem legal de trabalhar é essa questão aqui, ó. Sempre nossas operações serem maiores que as nossas perdas. Então, assim, 173 foi nossa maior operação vencedora. 147 foi a nossa maior operação perdedora. Então, isso também é bem legal, também está positivo. Se a gente consegue bater aqui os 60%, o nosso lucro vai ser bem maior. A maior sequência vencedora foi 4, a maior perdedora foi 3. Também é bem interessante isso. Ou seja, sempre o nosso lado positivo, ele está sendo mais positivo que negativo, ou seja, a gente está ganhando mais aqui, a gente está ganhando mais por operação, a gente está ganhando mais na média das operações e o nosso fator lucro-prejuízo automaticamente acaba sendo maior, tá? O tempo que a gente passa em operações é uma média de 30 minutos. Que mais? Nosso drawdown máximo aqui foi de 415, foi o máximo que a gente perdeu, né? E, e basicamente foi esse o nosso mês. Beleza, galera? Esse aí foi o nosso mês. Fechamos positivo mais um mês. E aí seguimos firme no nosso projeto aí, tá bom? Nesse caso a gente fechou janeiro positivo. Janeiro a gente fechou com 300 e pouco. Vou mostrar o nosso ano aqui, que vai ficar bem legal para vocês. 2025, né, que foi quando a gente começou esse projeto aí. A gente está com um acumulado de 771 esse ano. 771, isso mesmo. 492 foi nosso prejuízo bruto e lucro bruto 4.800 e pouco, tá? Aí aqui é aquela mesma ideia, né? Se contar no mês todo, a gente está no ano, a gente está 49,06 de operações perdedoras ou vencedoras. Então quer dizer que a gente tá abaixo da média do nosso operacional se for contar no ano. Porém, a gente ainda acaba sendo lucrativo, porque quando a gente ganha mais do que a gente perde, entendeu? Isso aí é bem interessante mesmo. E aí, vindo para o gráfico aqui, um dos detalhes lá daquela situação foi esse mês aqui, ó. Mês passado a gente tava numa boa alta aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Quando chegou nessa região aqui, a gente começou a perder. Então, a gente deu aqui teve um declínio aqui bem considerável aqui, uma boa parte do nosso capital. Só que esse mês aqui eu fiz o contrário. Quando chegou aqui, ó, a partir do dia 15 aqui, 13, 15, eu já diminui um pouco mais minha mão. Porque aí eu sabia que toda vez quando o mês começa assim, que a gente já está ganhando bastante, quando vai chegando próximo do final do mês, eu não sei se o ciclo do mercado muda, o que que é, mas começa a dar errado para o meu operacional. Então, talvez até aquela questão da parte da ansiedade mesmo, né? De estar chegando no final do mês e perceber que a gente está positivo. De qualquer forma, a gente conseguiu fechar positivo aí, tá? Esse mês, ó, a gente até teve esse declínio aqui desses 3 dias aqui, mas não foi tanta coisa relacionada ao mês passado, né? Como vocês podem ver. E fechamos o ano até o momento, no terceiro mês, com R$ 771 positivo, tá? Assim, não é basicamente o que eu gostaria que tivesse, né? Eu gostaria de fazer um acumulado de pelo menos 2.000 pontos aí por mês. E aí 2.000 pontos, se você levar em consideração 3 contratos com 2.000 pontos, a gente teria, bora ver aqui, 2.000 vezes R$ 400 por contrato, né? Vezes 3, que é a quantidade de contratos que a gente está operando, a gente teria que ter fechado o mês com 1.200, né? E a gente acabou fechando o mês com 370, então assim, tá bem abaixo, né? Não foi nem 50% do nosso objetivo. Porém, foi positivo. Então, se a gente levar em consideração que
95% das pessoas no day trade não consegue nem fechar o mês positivo, a gente está no caminho certo. Então é continuar estudando, evoluindo e vou trazendo para vocês aqui todos os dias, todos os meses o nosso resultado para a gente ir acompanhando junto, beleza? Valeu, pessoal. Bom dia, boa segunda-feira, bom trabalho para todo mundo aí, quem ainda estiver operando. E é isso.